Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero te convidar hoje a fazermos uma viagem à história do povo de Israel e Deus tem um grande ensino para nós através disso, através de Jesus e da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, fique comigo até o final desse vídeo, quando nós faremos uma oração profetizando sobre sua vida, sobre o texto que nós vamos ler aqui agora. Nós vamos compartilhar a palavra e por isso que o nosso canal se chama Ore a Palavra, porque nós oramos a palavra. Por que orar a palavra? Porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós oramos, temos expectativa na resposta. E se nós oramos aquilo que Deus já promete em sua palavra, estamos muito mais próximos das respostas que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, que Deus trouxe assim de uma forma tão especial, está no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Então, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo essa leitura aqui, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. João, capítulo 7, versículo 38. Assim diz a palavra de Deus. Melhor, vamos ler no versículo 37, porque ajuda a contextualizar um pouco mais. Além de tudo, eu ainda vou contextualizar mais para você o versículo e o capítulo. João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esse texto está num contexto em que havia a festa dos tabernáculos. Era uma festa que era celebrada desde os primórdios ali do povo de Israel, quando eles ainda andavam com o tabernáculo móvel para lá e para cá, e ainda não existia um templo construído, e era um tabernáculo construído no deserto, e para aquele povo daquele lugar até os dias de hoje. A água é muito, mas muito preciosa. A água é muito valiosa. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é muito mais vezes simbolizado como água do que como fogo. Muitas vezes nós percebemos assim e falamos ser cheio do Espírito Santo, do fogo do Espírito. Glória a Deus, isso é verdade, a palavra fala sobre isso, mas muito mais vezes sobre a água, porque a água é vida, e quando se fala sobre o Espírito Santo, nós falamos de vida. E esse contexto aqui da festa do tabernáculo, existia uma cerimônia que acontecia no último dia dessa festa, onde eles iam para aquele altar onde eram feitos os sacrifícios, e os sacerdotes despejavam água, simbolizando a provisão de água que Deus enviava. Como eu disse, a água naquela região, para aquele povo, é algo de muito, mas muito valor. Para nós também é, mas aqui nós temos água em abundância. Lá não, lá é tudo muito seco. O deserto do Negueb, lá na região de Israel, é um dos lugares mais secos do mundo. Então, aquele povo sabia o que era o valor da água. Então, essa cerimônia que acontecia no último dia da festa dos tabernáculos, a festa do Sucote, ali eles despejavam água sobre o altar, profetizando as chuvas, o envio da água da parte de Deus para que houvesse provisão. Então, nesse momento que eles vão fazer esse sacrifício, melhor dizendo, nesse momento que eles vão fazer esse ritual da água, Jesus levanta e diz: eu sou a água. Eu sou o que vocês estão esperando. Eu sou a resposta de toda essa alegoria, de todo esse simbolismo que vocês viveram até hoje. Ele está dizendo: eu estou aqui com a resposta que vocês precisam.
Eu tenho a resposta. É de mim que vai partir a resposta que vocês precisam. A água verdadeira que vocês precisam, ela está aqui em mim. Então, nós vamos ver muitos momentos, tem uma passagem em João capítulo 4, quando Jesus estava ali no poço de Jacó com a mulher samaritana, ele também disse para ela que ela receberia uma água que nunca mais voltaria a ter sede. Então, esse contexto aqui, Jesus está dizendo para aquele povo, eu sou a fonte. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, ou seja, a promessa que Deus está dando para aquele povo nesse discurso, nessa fala de Jesus, é uma promessa que chocava aquelas pessoas, porque o simbolismo daquela festa era muito importante. E Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior, a mais importante promessa de Deus sobre todo aquele que crê. Se existe algo que se nós pudermos dizer qual é a coisa mais importante que Deus fez em toda a sua Escritura em favor daqueles que creem, é exatamente essa promessa que Jesus está revelando aqui agora. É muito maior do que qualquer milagre que você tem recebido. É maior do que qualquer bênção, qualquer sinal, maravilha. Isso que Jesus está declarando aqui é a maior e mais poderosa obra que Deus realiza na vida do homem. É quando o Espírito Santo vem habitar em você. Nós estamos falando, não é de uma energia cósmica, nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de um poder, nós estamos falando do próprio Deus habitando dentro de cada um daqueles que creem. Jesus está trazendo para mim e para você aqui uma promessa que é a mais poderosa de todas e que está disponível para todo aquele que crê. Talvez você vai orar por causa de uma bênção material e não vai receber. Talvez você vai orar por uma cura, por um milagre e talvez você não receba. Talvez você vai orar por algum tipo de bênção que nem sempre todos vão receber da mesma forma. Deus faz milagre, nós cremos, todo dia oramos por causa disso, mas algumas promessas que Deus entrega aqui na palavra dele, elas são universais, ou seja, todo aquele que crê vai receber o cumprimento desta promessa. E esta aqui é a maior delas. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, o Espírito Santo. Não é uma energia, como eu disse. O Espírito Santo não é, um sentimento ou qualquer tipo de coisa dessa ordem. Não. É o Deus que habita em mim e em você. Todo aquele que crê está debaixo desta promessa. E isso muda tudo na nossa compreensão da existência humana nessa terra. Aqui nós temos o divisor de águas de toda e qualquer expressão religiosa que se possa existir. Você pode experimentar isso quando nós declaramos aqui a palavra de Deus e quando você tem uma experiência real com o Senhor, de conversão, uma experiência real de entrega da sua vida ao senhorio de Cristo. Veja bem, nós estamos falando de você ser habitado por Deus. Isso é grande demais. Isso é muito poderoso. Isso está muito além da nossa capacidade. Não há ninguém que seja santo o suficiente, não há alguém que seja bom o suficiente para merecer algo dessa ordem. Não existe ninguém que tenha condições de por si mesmo receber isso, mas é a graça, o favor, a bondade de Deus que realiza esse ato de amor, de generosidade, de relacionamento com o homem. Aqui Jesus está fazendo uma proclamação
muito forte, muito poderosa. Precisamos atentar para isso, porque isso é o centro da nossa fé. Porque sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Sem a presença de Deus em nós, não é possível que haja uma vida cristã e que nós possamos de fato ter um relacionamento com Deus. Na velha aliança, antes que Jesus viesse e pagasse o preço na cruz pelos nossos pecados, nós vamos ver assim poucas manifestações do Espírito Santo na vida de algumas pessoas. O Espírito Santo vinha, falava, se manifestava na vida de um, de outro. Às vezes, algumas pessoas, o Espírito Santo vinha para fazer habitação, mas não era algo que alcançava todas as pessoas. Nós temos uma passagem que fala que Davi, no momento que ele foi ungido por Samuel, o Espírito Santo veio habitar nele. E então, nós vamos ver os profetas, vamos ver muitos e muitos homens e mulheres de Deus que tiveram um relacionamento com Deus, mas nada se compara a essa revelação, essa promessa e o cumprimento dela na nossa vida. Porque quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados. Quando Jesus morre na cruz, em Cristo nós somos santificados, em Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados, e é Ele que nos torna habitáveis por Deus, porque não seria possível de outra forma. Jesus cria esse caminho, cria esta possibilidade da presença de Deus ser constante em nossa vida, e nós precisamos nos atentar para isso. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu preciso manifestar o caráter de Deus, eu preciso manifestar aquilo que Deus tem como os seus principais atributos compartilhados com o homem: a fé, o amor, a compaixão, a graça, misericórdia, bondade, paciência, longanimidade, domínio próprio. Isso tudo são atributos, são virtudes que surgem, que nascem em nós com a presença do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele vem também para nós a compreensão das Escrituras. Através do Espírito Santo, nós conseguimos nos relacionar com Deus. Através do Espírito Santo, nós temos revelação da vontade de Deus para nós. Através do Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus, ele entra numa dimensão nunca antes experimentada. Então, precisamos nos atentar para essa grande e poderosa promessa que o Senhor Jesus revela nesse dia para nós. O Espírito de Deus, ele vai fluir de dentro de você como um rio de água viva. Basta que você se entregue a Ele. E por que basta que seja isso? Porque não há nada de tão bom que você possa fazer que vai gerar em você algum mérito para receber a Deus em você. Isso é a ação da graça de Deus sobre a vida daquele que crê, daquele que o recebe como Deus, como Senhor, como Salvador, como Pai. Todos aqueles que o receberam. E a palavra é muito clara aqui, eu vou repetir para nós orarmos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Não há nenhum vocabulário que nós consigamos usar para expressar o tamanho desta obra que o Senhor tem realizado na vida daqueles que creem no Senhor. Nós não temos palavra no nosso vocabulário, nós não temos expressões humanas capazes de demonstrar, de expressar de fato o que significa o Senhor habitar em nós. Nós não temos mérito nenhum nisso, mas nós não abrimos mão desta promessa. Nós desejamos, nós precisamos, somos necessitados e carentes da vida do Espírito Santo em nós. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor gere em cada um que recebeu essa palavra hoje fé, disposição de coração para se entregar a Ti, para crer no Senhor de todo o seu coração, para receber da presença do Senhor em sua vida. Realize este milagre. Cumpra essa promessa na vida de todo aquele, Pai, que crê, daqueles que estão recebendo essa mensagem agora. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Que você se inscreva no nosso canal,
compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Você sabe que tem alguém precisando ouvir essa mensagem. E deixa aí o seu comentário, pode deixar seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder servir você através das nossas orações. E a gente continua aqui, diariamente, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.